A história do surf. A primeira descrição desse esporte foi feita por indígenas e dizia: surfar era cavalgar as ondas do mar. Atualmente, surf é o ato de deslizar sobre as ondas. Acredita-se que o surf seja oriundo dos povos que viviam em proximidade com o mar no Oceano Pacífico e, através da navegação, conseguiram explorar novas ilhas e assim disseminar um surf. Considerado um esporte radical ou de aventura, com menos de 100 anos de existência, e atualmente fazemos parte das Olimpíadas e ganhamos força a cada dia. Sua origem, realmente ninguém sabe ao certo se foram os polinésios ou os peruanos. O fato mais antigo é um artefato peruano que tem mais de 3.000 anos antes de Cristo. Tem uma forma de cabalito de totora, que é uma espécie de canoa confeccionada com junco, muito usada na prática da pesca e no surf ao sair do mar. O relato mais antigo registrado, feito pelo tenente James King em 1776, no seu diário, havia uma pintura de alguns indígenas surfando com pranchinhas de madeira em uma praia no Havaí. Esse navio era comandado pelo capitão James Cook, que viajava a mando da Inglaterra para explorar novas terras, e o relato foi recebido pela rainha em 1778. O surf foi levado para o Havaí, segundo lendas, pelo rei Tahito, do Tahiti, conhecido como Moikeha, que sempre viajava velejando do Tahiti para as outras ilhas em busca de novas ondas. Conta-se que quando chegou ao Havaí, se encantou pela qualidade das ondas. E durante uma apresentação de surf, as duas filhas do rei Kauai se apaixonaram por ele, e mais tarde ele se casou com as duas filhas. As primeiras pranchas eram feitas com uma madeira local, conhecido como coa, acácia, coa, sendo as maiores conhecidas como olo e usada pela nobreza, e a alaia, que era uma prancha menor, era utilizada pelo povo. Em 1819, o rei Kamehameha II determinou que a prática do surf fosse livre. Mas, com a chegada dos europeus, que começaram a usar o Havaí como ponto de passagem durante as travessias do Oceano Pacífico, e levou, em meados de 1821, os missionários calvinistas da Grã-Bretanha chegarem ao Havaí para impor sua religião e oprimir as ideologias da população nativa. A prática do surf era vista por esses missionários como imprópria, e a mesma foi banida, o que quase levou à extinção total da tradição havaiana. Mas, em 1907, com George Frett, o principal surfista da época, fazia parte de um conhecido grupo chamado Beach Boys, e o surf voltou às praias do arquipélago. Um dos fatos mais marcantes do surf foi a introdução do surf no mundo, feito pelo havaiano Duke Paoa Kahanamoku, que em 1912 participou das Olimpíadas como atleta de natação em Estocolmo. Ganhou suas primeiras medalhas de ouro nos 100 metros livre, quebrando inclusive o recorde mundial, e prata nos 4 por 200 livre, revezamento. Duque era conhecido como o nadador mais rápido do mundo,
Com isso, ganhou um papel em Hollywood para fazer o famoso filme Tarzan. Duke levava sua prancha de surf durante as viagens e fazia apresentações do seu esporte, levando o surf para as regiões como Califórnia, Nova Zelândia, Austrália, África, entre outras. A partir daí, surgiram os surfistas pelo mundo. No Brasil, o surf começa em São Paulo, no ano de 1938, com a provavelmente primeira prancha brasileira, feitas pelos paulistas Osmar Gonçalves, considerados por muito o pai do surf brasileiro, João Roberto e Júlio Putz. Já no Rio de Janeiro, foi em 1952, ano que alguns surfistas cariocas começaram a surgir nas ondas de Copacabana, aumentando a popularidade do desporto. Em 1941, Don Creel inventou um processo de isopor e o mundo do surf agradeceu. O isopor era muito utilizado pelos navios durante a Segunda Guerra Mundial e mudou toda a história. A partir do isopor e EPS é que começaram a construir as primeiras pranchas de fibra na década de 60. Em 1965, o coronel Parreiras fundou a primeira fábrica de prancha no Brasil, a São Conrado Surfboards, no Rio de Janeiro. Parreiras adaptou o shaper de uma técnica usada no aeromodelismo. A partir da década de 60 para a década de 70 surgiram novos modelos, tais como mini model, mini fan, fanboard, entre outros. Tom Blake, amigo de Duke, inventou a quilha. O shaper Simon Anderson inventou a triquilha e um surfista brasileiro chamado Ricardo Bocão inventou a quadriquilha. Antigamente as quilhas eram fixas e hoje em dia 100% das pranchas fabricadas são com quilhas removíveis. Para shapear uma prancha, tinha que ter muita habilidade manual e bastante conhecimento. A partir da década de 80, a máquina de shaper foi introduzida no mercado e atualmente a produção de pranchas no mundo são feitas por máquina 3D. A entidade que rege o surf no mundo é conhecida como WSL, Liga Mundial de Surf, e é uma organização de surf que foi fundada originalmente em 1976, órgão realizador do Campeonato Mundial de Surf. Outra entidade muito importante é a ISA, criada em 1964, International Surfing Association, responsável pelos eventos mundiais do Parasurf, Mundial Amadores, Pro Júnior. O Brasil ficou em destaque no mundo do surf a partir de um grupo de meninos competindo no World Qualifying Series, que é o campeonato de acesso para o Mundial. Conseguiram fazer um estrago na hegemonia australiana e americana no cenário do surf. O termo criado pela imprensa americana Brazilian Storm em 2011 para mostrar os destaques dos brasileiros no circuito mundial, brasileiros esses: Gabriel Medina, Mineirinho, Miguel Pupo, Ítalo Ferreira, Caio Belli, entre outros tão habilidosos surfistas brasileiros, que causaram feitos inacreditáveis, como aéreos jamais vistos e manobras incrivelmente inovadoras e progressivas. O surf cresceu, evoluiu e somos em maior número no circuito mundial atualmente, além de campeões no circuito mundial, em ondas grandes, Mundial Pro Júnior, entre outras. Um grande abraço, professor Luiz Azevedo, do CADES.